E vamos continuar agora o nosso segundo bloco com a parte da interpretação. Se liga só, de como treinar para poder fazer o processo de interpretação ou compreensão do texto. Agora, a gente tem de frisar que qualquer tipo de texto é feito com uma intenção. Seja um texto escrito, seja um texto oral. Então, sempre existe uma intenção por trás daquele texto. Sempre existe a intencionalidade discursiva. Então, acompanha aqui comigo, O que é intencionalidade discursiva? Você já deve ter visto isso no edital e ficou meio perdido. Então acompanha aqui comigo. Intencionalidade discursiva nada mais é do que a verdadeira intenção que há por trás de alguma mensagem ou informação. Vamos lá. Às vezes é comum nos depararmos com um determinado texto ou informação que diz uma coisa, porém lá no fundo o seu objetivo é dizer outra. A verdadeira mensagem é a intencionalidade discursiva de seu autor. É por isso que é muito comum encontrar questões que perguntam a respeito da intencionalidade discursiva de um determinado texto. Essa é a natureza da interpretação de texto. Isso é bastante explorado no universo publicitário. Às vezes, as propagandas aparentemente transmitem uma mensagem, mas lá no fundo estão dizendo outra coisa. A propaganda é a arte de se vender ideias e não propriamente produtos. Somos levados a comprar a ideia de que verão combina com mulheres bonitas e com cerveja, de que Natal combina com a magia, e Coca-Cola, de que preço baixo é qualquer coisa, 99, de que o remédio contra a gripe deixa as pessoas tão felizes a ponto de saírem cantando por aí. Então olha só que parada bacana. O camarada não está simplesmente, na hora que ele trabalha aquele texto publicitário, vendendo um produto. Ele está vendendo uma ideia. Então você realmente passa a acreditar que cerveja combina com a Aline Riscado, por exemplo, com as mulheres bonitas. Então, se eu estou consumindo cerveja, estarei rodeado de mulheres bonitas. Você passa a acreditar que no Natal tem que beber Coca-Cola. Lá o ursinho da Coca-Cola que passa no carrinho, no caminhãozinho da Coca-Cola na época do Natal. E você passa a acreditar, por exemplo, que qualquer coisa, 99 é barato. Por exemplo, quando o camarada coloca R$100, tá caro, hein? R$100, tá maluco? 99,99. Agora sim tem um desconto. Então o camarada vai te induzindo aquilo ali. E é diante desta forma, deste processo, que se você tem um conhecimento, de repente você não compra aquela ideia. Ou compra sabendo que está comprando realmente. E aí, a gente vai começar a brincar com intencionalidade discursiva para entender até mais ou menos a questão da compreensão e da interpretação de um texto. Eu vou fazer a leitura de alguns aspectos que eu trabalhei aqui para vocês. E no final a gente vai fazer mais uma brincadeira e depois cai para as questões, beleza? Então acompanha aqui comigo, Olha uma piadinha. O mendigo se aproxima de uma madame cheia de sacolas de compras no centro da cidade e diz: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Aí a senhora para ele: Meu Deus! Gostaria de ter sua força de vontade. Olha só que bacana. E é daí que vem o riso, da quebra de expectativa. Eu até explico aqui, Vamos lá. O que de fato o mendigo quis dizer a madame? Como a madame compreendeu a fala do mendigo? Expliquem a utilização das reticências na frase: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. E na frase seguinte: Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Retirem as reticências e escrevam novamente a frase, acrescentando informações que estão implícitas. Vamos lá. Primeiro quadro de questões diante da pegadinha.
Depois tem mais um quadrinho de questões, vamos fazer um por um aqui agora. Quando o camarada disse ali, ó, senhora, estou sem comer faz 4 dias, pensa comigo, o que de fato ele quis dizer? Ele quis dizer que está morrendo de fome, que ele está sem comer exatamente há 4 dias, foi a intenção dele, ou seja, me dá um prato de comida, por favor, me dá um dinheiro, eu preciso comer. Então ele queria que aquela mulher ou desse dinheiro, ou realmente pagasse um prato de comida, um lanche, alguma coisa assim. Ele queria se alimentar. Agora, como a madame compreendeu a fala do mendigo? Quando ela disse, meu Deus, gostaria de ter sua força de vontade, é porque ela encarou como se fosse realmente alguém que estivesse ali fazendo uma dieta, um regime. E é daí que vem a brincadeira. Na verdade, aquela mulher não compreendeu a intencionalidade discursiva do mendigo. Ele quis dizer que estava com fome e que precisava de um prato de comida. É riso. Agora, expliquem a utilização das reticências na frase. Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Então, quando ele coloca aqui, ó, estou sem comer faz 4 dias, e ele coloca as reticências, ele aqui está mostrando que ele quer algo a mais. É exatamente isso, me dá um prato de comida. Ele está aqui, ó, colocando que o cara que produziu a piadinha, que ele não precisava mais dizer nada. Afinal de contas, só isso é o suficiente para entender, mas que é óbvio, tem alguma coisinha a mais. Me dá um prato de comida. Agora aqui, ó, na frase seguinte, senhora, estou sem comer faz 4 dias, retirem as reticências e escrevam novamente a frase, acrescentando informações que estão implícitas. Então, aquelas reticências mostram o que está implícito. Então, uma alternativa aqui, a cada etapa a gente complementa. Seria para retirar e dizer, me dá um prato de comida, por favor. Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Por que os pontos de exclamação foram utilizados? Quando ele coloca aqui, ó. Meu Deus, gostaria de ter sua força de vontade. Foi exatamente para externalizar o sentimento dela. Quando a gente pega as classes gramaticais, a gente tem uma classe gramatical chamada interjeição. Essa classe praticamente não cai em concurso público. Ela serve para externalizar, para demonstrar um sentimento. E toda interjeição ou expressão interjeitiva, ela vem acompanhada de um ponto de exclamação, que é exatamente para mostrar que ali tem uma externalização de um sentimento. Então, o sentimento aqui dela é de surpresa. Ela gostaria de também ficar 4 dias sem comer, porque provavelmente quer emagrecer, uma madame. Agora aqui, ó, quando foram utilizadas as reticências e os pontos de exclamação, o autor da piada teve alguma intenção? Óbvio, ele teve a intenção exatamente de, com as reticências, mostrar que tinha algo implícito, e com um ponto de exclamação, mostrar a surpresa daquela mulher. Isso influencia na entonação da leitura do texto. A madame considerou a situação de comunicação em que ela e o mendigo estavam ao respondê-lo? Obviamente não. Porque se ela tivesse levado em consideração, ela teria entendido. Por não levar em consideração a situação comunicativa, o contexto ao qual estava ali, provavelmente um camarada maltrapilho, que estava realmente abalado, debilitado, ela deveria perceber que ele simplesmente queria um prato de comida. E por não levar em consideração, ela interpretou da forma que ela quis, beleza? Agora olha aqui, ó, mais um quadrinho aqui para a gente poder brincar, ó. Vira e mexe, caem algumas charges nas nossas provas. E a Mafalda aí é figura corriqueira, Então vem aqui comigo, ó. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Caraca, já fiquei bolado. Vou continuar lendo, hein? Xia, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Olha, aí ele fala, política.
E falou mesmo. Então, é óbvio que aqui, né, quando a gente falou do palavrão, eu esperava que fosse outro palavrão, né? Mas no final das contas ele acabou falando um palavrão mesmo. Então tem sempre a intenção e aqui acabou surgindo o riso, né? Também mais uma vez. Agora, Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo. Ganhar essa eleição foi fácil. Difícil é sobreviver a todas essas balas perdidas todos os dias. Nem as pirâmides aguentariam. Ah, fala sério. Sacanagem. Rio de Janeiro é perigoso? Rio de Janeiro é o local mais seguro do Brasil, poxa. Eu, por exemplo, eu ando, com o relógio aí direto, celular para cima e para baixo. Graças a Deus nunca fui roubado. Graças a Deus, somente ele, né? Porque se dependesse da segurança aqui no Rio de Janeiro, realmente já teriam arrancado meu braço para levar o relógio. Porque aqui o bicho pega, gente. Aqui não é muito legal, não. Aqui o bicho está sinistro, está sinistro. Sim, para de falar mal do Rio de Janeiro, né? Pô, o camarada mora aí em outro estado, aí, pô, tá querendo fazer um concurso aqui pro Rio de Janeiro, cheio de medo. Não, gente, é só andar com tranquilidade. Na verdade, o Brasil é perigoso em qualquer local, mas quem sabe um dia... Você que vai fazer uma prova para PRF, para PF, você consiga auxiliar, né? Ou então você vai fazer uma prova aí para gestão, né? Para ser gestor do Estado, consiga contribuir para que tenha uma melhoria esse tipo de violência. Mas olha só que bacana, que engraçado. Sacanagem. Vamos lá, Aqui, Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. Mais uma piadinha, né? Uma piadinha do Jô Soares, olha que interessante. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E além disso, ainda quer se enforcar? Na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser socorrido, prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. O humor é exatamente, extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das interações verbais, a intencionalidade discursiva. Então, meu companheiro, toda vez que eu falo alguma coisa, tem uma intenção. Eu costumo brincar... Ih, derrubei um negócio aqui, peraí, só um momento. Eu costumo brincar que qualquer tipo de texto, ao ter uma intencionalidade discursiva, você, além de considerar a situação, tem de ter um certo conhecimento para poder interpretar aquilo dali. A piada não é um texto fácil. Se eu não tiver aquele tipo de conhecimento, eu não vou entender nunca. Eu lembro uma vez, já tem um tempinho, eu estava vendo Cacete Planeta. Aí foi na época em que os Estados Unidos atingiu a Cruz Vermelha, num bombardeio, e eles colocaram o John Mirulho, famoso personagem John Mirulho. Ele estava lá com o aviãozinho dele e ele procurando o local para jogar a bomba. Aí os caras, olha só, tal local, ele, não precisa se preocupar não, já viu. Aqui, tem um X bacanão aqui, já sei qual é o local. Aí o X era o X da Cruz Vermelha. Ele foi lá e jogou a bomba. Na hora, apesar de ser um humor negro, eu ri pra caramba. Minha avó que estava do lado, programa sem graça, não sei o quê. Por quê? Porque ela não entendeu. É óbvio, ela não tinha o conhecimento do que estava acontecendo, então para ela não fez a menor diferença. Coisa sem graça. A gente só entende a piada, só entende a intencionalidade discursiva se a gente estiver ali inteirado. Então, é por isso que a interpretação tem muito a ver com conhecimento de mundo. Agora, olha só que frase interessante para a gente poder brincar aqui. Eu já devo ter colocado essa frase em outras aulas, mas ela é bacana. Ele é feio, mas é rico. E ele é rico, mas é feio. Essas duas frases são ótimas para o camarada entender a diferença de compreensão para interpretação e entender o que é intencionalidade discursiva. Por exemplo, nas duas frases, em relação à compreensão de texto,
elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas frases. Agora, em relação à interpretação, é diferente. E como é que eu consegui perceber isso? Pela intencionalidade. Quando eu digo que o meu amigo é feio, mas é rico, e olha só como é que a gente acabou percebendo isso, por um conhecimento gramatical, por um conhecimento da conjunção mais, que é uma conjunção adversativa que indica oposição. Detalhe, ao colocar a conjunção mais que indica oposição, no local em que ela está, eu enfatizo o argumento. Consequentemente, eu minimizo o outro argumento apresentado. Então, não importa que o cara seja feio, importa que ele é rico. Então, isto é o que chama mais atenção. Então, se eu estou falando esta frase para uma amiga minha, de repente, o que eu estou querendo, na verdade? Eu estou querendo convencê-la de ficar com o meu amigo. Eu estou chamando a atenção para o fato dele ser rico e de ser um bom partido. Agora, se eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, não é a mesma coisa que da primeira frase. Porque agora a gente enfatiza a feiura, consequentemente minimiza a riqueza. Então não importa que ele é rico, importa que ele é feio. Ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então aqui é o seguinte, eu argumento na primeira eu argumentei em prol do meu amigo, tentando convencer uma menina, ou você que está em casa, de ficar com o meu amigo. Na segunda eu argumento contra o meu irmão. A gente começa a tentar argumentar, a tentar induzir a pessoa a querer aquilo que a gente, na verdade, quer. É aquela famosa construção de vender ideias e não produtos. É argumentar sabendo argumentar, beleza? Então agora a gente vai partir para as questões aqui para poder trabalhar um pouquinho. Então vamos lá, ó. Questões fresquinhas aí do CESP para a gente pegar compreensão, interpretação, questões para julgar o item se é certo ou errado. Então vamos lá, beleza? Um texto é bem pequenininho. O outro que eu utilizei é um pouquinho maior, mas é até para a gente poder trabalhar com calma, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Texto para os itens 1 e 2. Então o primeiro texto vai trabalhar duas questões. Ele é um texto um pouquinho grande, então vamos fazer uma leitura atenta. Dica, faça primeiro em casa, né, dá um pause aí, desliga, sei lá o que você vai fazer. Depois você vai ver o gabarito, beleza? Então acompanha aqui comigo, ó. Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa, e ó, Revolução Francesa, tenham possibilitado a consolidação da concepção da cidadania, elas não foram suficientes. Elas quem? As conquistas obtidas não foram suficientes para... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessarem o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.